Agora sim, podemos. Pessoal, na hora do louvor, se você quiser deixar o seu microfonezinho desligado, fica melhor, que aí você pode cantar, interagir com a música e não, por causa do. O Diogo estava explicando a questão de delay, de um entrar depois, o outro antes. Se você quiser deixar o seu microfoninho desligado, fica melhor. Antes de eu falar, cantava sobre tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, nasce tua vida em mim. Tem sido tão bom pra mim. Tão impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Como que deixa as 99 só pra me encontrar? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, seu amor mudou por mim. Não tem sido tão bom pra mim. Tinha
Vindo tocar-te ao meu interior. Tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Quando estou em tua presença, viver transformado, eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de vontade e reina Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Amém, amém. Vai deixar uma aí pro final, né? Isso, vamos deixar uma pro final. Pessoal, só atualizando aí as notícias sobre as nossas orações, né? Sobre as pessoas, né? Que nós temos orado, graças a Deus, a Denise está bem. A mãe dela foi transferida para o hospital, acho que vocês também têm acompanhado. Está lá no Hospital Estela Maris. Ontem à noite eu falei de novo com a Denise, mandei mensagem para ela. Tenho acompanhado também a Nathalie, que vocês sabem também está com Covid, mas está em casa, está bem, está se recuperando. Graças a Deus, Deus é muito bom, Deus é muito misericordioso e tem cuidado daqueles que são nossos. Eu tenho procurado, meus irmãos, me colocar à disposição da igreja para a gente estar orando, estar acompanhando algumas famílias, algumas pessoas, que eu sei que nesse momento de pandemia está sendo um momento muito difícil, mas confesso que não tenho conseguido alcançar a todos. Mas mesmo aqueles com os quais eu não tenho falado, eu tenho dedicado um tempo de oração e pedindo a Deus por a vida dessas pessoas. Então, eu não falei com o irmão Cícero, mas conversei com a irmã Berenice, ela falou que ele está bem. Falou que a Alessandra, na medida do possível, também está bem. Acho que todos vocês sabem, né? O caso da Alessandra, ele é muito mais grave do que o que nós estávamos pensando. É uma doença degenerativa, é uma doença no cérebro. Os médicos estão trabalhando aí com todas as possibilidades para, de alguma forma, estar ajudando ela. E tem também as questões da nossa igreja. Hoje nós estamos voltando aos nossos cultos presenciais e hoje nós teremos o pastor José Rocha. Ele foi pastor ali na Igreja Batista do Pimentas. Eu não sei se algum de vocês conhece. Foi colocado que ele é uma pessoa jovem, ele é uma pessoa legal, uma pessoa que gosta de trabalhar com missões, uma pessoa que gosta de ser ativo na igreja. Então foi colocado isso, e esse também eu acredito que tem sido os motivos de orações de cada um de nós, e hoje seria muito importante se as pessoas conseguissem, mesmo que não seja de forma presencial, mas através da internet, acompanhar o culto, acompanhar a mensagem do pastor para ver se rola uma química, para ver se rola uma empatia, para que Deus trabalhe conosco nessa forma. Então, nessa nossa primeira rodada de oração, eu gostaria que nós estivéssemos orando por estas questões, as questões das famílias da nossa igreja, né? As pessoas que precisam ser assistidas. Nós temos aí algumas pessoas idosas,
temos pessoas que têm problemas de saúde, como a mãe da Landa, e temos gente ainda de mais idade, como a mãe da irmã Arenice, a irmã que já é quase uma centenária, né? E graças a Deus, esses dias a Lili disse aqui que ela fica reclamando que Deus parece que esqueceu dela, né? E ela já está aí contando história há muito, muito tempo. E temos outras famílias, outras pessoas que têm passado por dificuldades. A família da irmã Leila enfrentou o Covid dentro da casa dela. A família da irmã Maria também, o genro enfrentou Covid. O Alex outro dia não estava legal, ela pediu oração para que estivéssemos orando por ele. Então, nesse nosso primeiro momento de oração, gostaria que de uma forma abrangente, aberta, a gente orasse pelas famílias da nossa igreja e por esse momento em que esse novo pastor vai estar vindo aí trazer uma palavra, para que a gente possa estar buscando a presença de Deus, orando, e depois a gente vai fazer os demais pedidos e estaremos orando novamente. Ok? Irmão Reginaldo, Fale. eu não ouvi o irmão falando, né? A neta do irmão Cícero, a Juliana, também está internada. Foi entubada ontem com Covid também, viu? Essa informação eu já não estava sabendo, porque eu conversei com a irmã Arenice, acho que quarta, quinta-feira que nós conversamos. Como eu falei, fica difícil, né, a gente conseguir atender a todo mundo, mas nós estamos aí orando, pedindo a Deus e clamando ao Senhor. É o que dá para a gente fazer nesse momento, né? Não foi escolhido uma comissão pela igreja para estar fazendo esse serviço, mas como eu já auxiliava o pastor Josué, eu continuei fazendo e continuo fazendo isso, independente de fazer parte ou não. Eu costumo me colocar à disposição das pessoas para estar ajudando. Então nós vamos orar nesse primeiro momento, orar por essas famílias, orar por essas pessoas, tá ok? E depois a gente volta com os demais pedidos. Pai, diante da tua presença, Senhor, nós apresentamos aqui, ó Deus, a nossa igreja, Comunidade Batista no Pimentas, e apresentamos, ó Deus, cada lar, os lares que estão aqui representados, a casa do Flávio, sua esposa, seus filhos, sua parentela. Pedimos ao Senhor que a sua graça e a sua misericórdia alcance a todos, que o Senhor, em nome de Jesus, venha repreender toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer palavra de maldição, toda e qualquer seta do maligno lançado sobre esta casa, sobre esta família. Coloca sobre eles a tua graça. Eu oro, Deus querido, e apresento a vida da Luciene, a sua mãe, sua irmã, sua parentela, seu filho, sua nora, todos aqueles, ó Deus, que fazem parte da sua família. Que a misericórdia do Senhor recaia sobre eles, trazendo paz, alegria, força, perseverança, desejo de estar na presença do Senhor, de buscar ao Senhor. Pai querido, derruba por terra a inveja, as intrigas, as palavras de discórdia. Derruba, Senhor Deus, e abençoa este lar, esta casa, esta família. Eu apresento, Deus querido, a casa da Ciele, seu esposo Enoque, seus filhos, a sua parentela, a sua mãe, seus irmãos, todos aqueles, Pai, que fazem parte da família da Ciele. Que a mão do Senhor esteja sobre eles, abençoando, protegendo, livrando, Senhor, do mal, guardando de todo o infortúnio, Pai. Deus querido e Pai bendito, apresento a casa do Israel, ele, a Marcelina. Apresento, Senhor, os desejos do seu coração, a vontade que ele tem dentro de si, de trabalhar na obra do Senhor, de desenvolver um trabalho com os embaixadores, com os jovens da tua igreja, Pai. E nesse momento de pandemia, imagino que tem sido muito difícil para estar coordenando, para estar ajudando essas pessoas, dando um suporte espiritual, às vezes um suporte material, acolhendo, recebendo esses meninos, orando por eles. Mas peço ao Senhor que capacite, fortaleça o teu servo, traga ânimo sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua família. Abençoa, Deus, ele e toda a sua casa, a sua parentela. Coloca, Deus, os teus anjos em volta
E repreende, Deus querido, todo e qualquer pensamento disperso. Repreende, ó Deus querido, toda e qualquer ação do inimigo, toda e qualquer retaliação das trevas sobre ele e sobre a sua casa. Apresento, Deus querido, a casa e a família da Kelly, ela, seus filhos, ela, Deus querido, e a sua parentela. Que o bom Deus esteja conduzindo eles nesse momento tão difícil, abençoando ela, Deus querido, à frente do projeto Acolher, abençoando ela no seu trabalho, abençoando ela onde ela estiver, colocando, Deus querido, a verdade sobre a sua vida, colocando, Deus querido, a luz do Senhor, trazendo ela cada vez mais para perto do Senhor, que ela, Deus querido, se coloque realmente, Deus querido, à disposição, com toda essa vontade, com toda essa paixão de trabalhar na obra do Senhor. Que o Senhor Deus capacite ela, dê sabedoria, entendimento, discernimento e compreensão de tudo o que está acontecendo. E que ela, Deus querido, ungida e guiada pelo Senhor, possa fazer o melhor com as condições que tem, ajudando juntamente com o projeto Acolher todo o trabalho social que a nossa igreja tem desenvolvido. Pai querido, eu oro por a família do Diogo. Peço que o Senhor esteja abençoando ele, a Stephanie, seus filhos, guardando, livrando de todo o mal, abençoando, Deus querido, a sua parentela, cuidando de cada um, Deus, na sua particularidade. Pai querido, este grupo que está aqui reunido em oração, numa só fé, buscando ao Senhor, representa, Pai, em parte a nossa igreja, a comunidade batista no Pimentas. E nesse momento nós estendemos essa oração sobre todos os lares, sobre todas as famílias da nossa comunidade batista no Pimentas. E o Senhor Deus sabe quem são cada um deles, sabe de todas as suas necessidades, sabe de todos os seus desejos, sabe de todas as suas vontades, aqueles que têm vontade de trabalhar na obra, aqueles, ó Deus querido, que se colocam à disposição para estar orando pelos outros, aqueles que se colocam, Pai, na brecha para ajudar as outras pessoas. Nós somos aqui um grupo pequeno, mas representamos uma grande comunidade, Pai. E nós pedimos e apresentamos, ó Deus, nesse momento, a vida da neta do irmão Cícero, meu Deus e meu Pai, que precisou ser entubada. Que a graça do Senhor, que a misericórdia do Altíssimo esteja recaindo sobre esta família. Meu Deus e meu Pai, quanto, Deus querido, a tua serva, a irmã Nazaré, orou, Deus querido, pela tua igreja. Se colocou, ó Deus querido, em oração, Pai, pela comunidade batista do Pimentas, por as famílias da nossa igreja, juntamente com outras irmãs, ó Pai, irmão Zeni, irmã Francisca, irmã Célia e tantas outras irmãs que se juntavam ali em oração. Elas estavam constantemente na presença do Senhor, clamando pela tua casa, e agora, Deus, nós estamos aqui, dando continuidade a este legado, rogando ao Senhor pela nossa igreja e rogando ao Senhor por a família da tua serva. Que nesse momento, Deus querido, tenha a sua filha Alessandra enfrentando, Deus querido, um problema degenerativo. Meu Deus e meu Pai, que a tua misericórdia, que a tua boa mão recaia sobre essa família, traga paz, traga alegria, renove a esperança, aumente a fé, não traga desânimo nem desespero, mas traga a paz do Senhor, e que essas pessoas, ó Deus querido, possam entender em seu coração que precisam, Deus, estar na sua presença, buscando ao Senhor, colocando a sua vida no altar do Senhor. Pai querido, oro por as demais famílias, oro, Deus querido, por a vida dos teus filhos, ó Deus, que fazem parte da nossa igreja. Cada um, Deus, seja membro legal, seja aqueles que estão participando, seja aqueles que apenas vêm como visitantes, Pai. E como a nossa igreja recebe pessoas, as pessoas que são assistidas pelo projeto Acolher, ou as pessoas que são assistidas pelas famílias da nossa igreja, cada um deles, Pai. Que a tua boa mão, que a tua misericórdia recaia sobre todos nós. Pai, eu ainda quero orar por a vida do pastor José Rocha, que estará hoje, Deus, ministrando a palavra.
Que haja, Deus, empatia da parte dele com a igreja, e que haja empatia da parte da igreja com ele, e que ele seja, Deus, essa pessoa enviada por ti nesse momento, trazendo uma palavra. Se assim, ó Deus, for a tua vontade, se assim, ó Deus, for o teu querer, que assim se cumpra na nossa vida, na vida da tua igreja. Eu também, Deus, te peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, e te peço que nos conceda sabedoria diante das nossas adversidades. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, quais são os demais pedidos? Pode pedir, gente. Liga aí os seus microfones e podem pedir. Eu queria agradecer agora ou depois? Pode agradecer também. Então vamos agradecer. Como todo mundo sabe, né, eu estava mexendo com as tintas e aí veio a pandemia e complicou um pouco, né, a situação. E diante de algumas coisas que vinham acontecendo, eu decidi voltar para o mercado de trabalho. Aí eu tinha entrado numa empresa aqui com Beacon. O cara falou que eu ia fazer minha função, tudo, e nada de fazer minha função. Na verdade, eu fui trabalhar totalmente diferente. E lá era muito ruim. Ruim porque os caras fumavam dentro da empresa e eu fico sem ar quando tem alguém fumando perto de mim. E eu tinha que trabalhar, eu não tinha escolha. Então imagine você trabalhar o dia inteiro com aquele cheiro de cigarro, aquela coisa sufocante em você. E aí vem aquela vontade de murmurar, né, de reclamar. Aí eu falei assim, olha, é ruim, não vou mentir, tá horrível aqui, eu não estou fazendo a minha função e ainda tá com esse cheiro, com essa poeira. Mas tá bom, agradeço o Senhor pelo emprego que eu tenho, pelo sustento que eu estou pondo em minha casa. Aí um rapaz me ligou, perguntou se eu queria um serviço lá na aclimação, lá em São Paulo. Eu nunca fui trabalhar em São Paulo. Nunca gostei de trabalhar em São Paulo. Sempre trabalhei por aqui. Aí fiquei pensando, falei, eu vou, né? Só que lá é até uma área diferente, que é uma gráfica. A gente faz uns negócios diferentes. E lá tem bastante colorista na área. Só que lá eu vou evoluir bastante. Então eu quero agradecer a Deus, porque conheci pessoas lá que conhecem a maioria das empresas daqui, as empresas tops. Estou evoluindo muito lá no trabalho. Teve uma... Daí por diante começou tudo a ser abençoado, agradecendo e tudo transformando. Ontem fomos fazer a vistoria no apartamento, lá no Lavras. Não acredito que eu vou morar lá, né? Mas é investimento, a gente decidiu investir. Mas a gente está pensando se vai morar lá ou não, né? Surgiu uma outra oportunidade de um carro, essa aí eu estava nem esperando. De uma maneira fácil, de uma maneira... A própria condução minha vai acabar pagando o carro. Eu vou precisar tirar muito pouco do meu bolso para pagar um carro novo. Eu nem esperava essa oportunidade, né? E ontem, sexta-feira, minha esposa, a diretora falou com ela e ela vai voltar a trabalhar. Sim, são coisas uma atrás da outra que tem acontecido, né? E uma colega da Marcelina, ela teve um problema, ela não estava conseguindo falar, ela não estava conseguindo se comunicar com as pessoas, e aí a Marcelina me falou, eu falei para ela, chama as meninas e vai lá, vai fazer uma visita para ela, mesmo que ela não esteja falando, ela vai gostar de ver vocês. Quando a Marcelina chega lá, de manhã ela tinha voltado a conversar. Então, irmãos, são tantas coisas maravilhosas que têm acontecido, que vocês têm acompanhado, que muitas pessoas perto de mim têm morrido, né? O Jorginho, há pouco tempo,
faleceu, o pastor Josué, esses tempos atrás, essa semana, um colega meu que não saía lá de casa, lá no sítio, se matou. Tanta coisa pesada que eu tenho passado e, de repente, tanta coisa boa ao mesmo tempo, né? E aí eu tenho pensado muito nisso. Eu falei, acho que está na hora de agradecer, não importa o que aconteça. Foi como eu tinha feito com a empresa lá, que para mim estava muito ruim, mas eu comecei a agradecer. E disso aí, vou agradecer tudo que vinha acontecendo, só tem acontecido coisa boa. E eu entendi o seguinte, quero falar para os irmãos que às vezes estão passando por isso. Não importa o que está acontecendo, agradeça a Deus. Não importa. Comece a agradecer e não a murmurar. Porque quando você começar a agradecer, as bênçãos vão aparecer. O que é de bom vai aparecer. Então só tenho a agradecer a Deus. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido. E sei que muita coisa ainda está por vir, muita coisa boa. E aquilo que for ruim, eu vou ter a força de agradecer a Deus também. Aí sim. Tô vendendo, viu? Não é meu não, viu, Flávio? Não é meu não, é dela, tá? Não tem nada a ver com isso, viu? A cara da Ciene. Termina aí, Israel, conclui. É isso, eu concluí. Reginaldo tá vendendo o menino dele. Diz que não é dele, não. Tô vendendo. Ai. Muito bom, Israel. Nossa, como a gente fica muito contente quando a gente ouve as bênçãos, né? Conte as bênçãos. Por isso que eu digo, esse nosso encontro de oração, ele é realmente muito propício para que a gente possa estar falando das coisas boas, falando das alegrias, falando das vitórias que o Senhor nos tem dado. Então é essencial, além de nós pedirmos, né, estar sempre aqui pedindo, é muito bom a gente poder estar agradecendo, estar orando também. E eu sou muito grato ao Senhor. Deus abençoe. Quando for assim, Israel, tiver alguém passando, avisa que a gente ora junto também, tá bom? A gente entra na batalha. Eu já não, como diz a minha mulher, eu já não tenho mesmo mais nada o que fazer, aproveitar que eu não estou trabalhando para orar um pouquinho, né? Então faz muito bem. Tem mais algum agradecimento ou pedido para que a gente ore e depois a gente passe a palavra para a pessoa que vai trazer a mensagem hoje? Eu quero agradecer. Pode agradecer, Célia. É que um primo do Enoque, esses dias, eu só falei com a Arenice mesmo, no PV. Ele estava com Covid, suspeita, mas foi internado com Covid, ficou muito mal, muito crítico, e o médico tentou de tudo para não entubar, fez, e nós orando, e com medo dele morrer, sabe, aquele medo grande, que ele está morando lá em Sorocaba agora. Aí eu sei que Deus trabalhou e ele está em casa agora. Graças a Deus. Não precisou ser entubado. Louvado seja Deus. Mais algum pedido, mais algum agradecimento? Ô Ti, notícia daquele rapaz que você pediu para que a gente orasse? Marcos, não era? Oi, povo! Oi! A filha dele diariamente dá notícia pra gente, né? E graças a Deus ele já saiu da UTI. Eu não tenho certeza ainda, mas provavelmente essa semana ele já tem alta. E deu tudo certo com ele, graças a Deus. A menininha que eu pedi oração, infelizmente ela tá com tumor, né? Os médicos desenganam a família, mas eu acredito no extraordinário de Deus. Ela tá fazendo tratamento, ela tá no hospital, e em relação a ela, o nome dela é Maria. A gente continua orando, porque a família também tá muito abalada, mas eu acredito que Deus vai fazer o melhor. E no demais, graças a Deus, tá tudo em paz. As pessoas que eu tenho mais medo nessa vida é minha mãe e minha irmã, mas tá tudo bem lá em casa também. Minha mãe já tomou as 2 doses. Tenho que ficar brigando, que é pior 51, do que criança, né? Ô caninha brava lá de 7 barras.
Eu falei pra ela tomar uma salinas mesmo, uma coisinha mais bacana, tá entendendo? E no demais, graças a Deus, a gente tá encaminhando aí. Que nem o Israel falou. Eu tenho falado muito com as meninas que... vou colocar o caso mais simples, que é em relação ao nosso trabalho, a gente que trabalha por conta. Muitas amigas minhas, elas reclamam demais. Não estou dizendo que está fácil. Não está fácil para ninguém. Mas eu acredito que quanto mais a gente murmura, menos a gente tem. Porque a gente está deixando de lado aquilo que o Senhor tem feito. E, assim, o que eu tenho visto, que em meio a tudo que está acontecendo, o Senhor tem provido a gente e tem mostrado que Ele é conosco, né? Porque, infelizmente, a gente tem perdido muita gente. É um conhecido do conhecido, é um parente, a esposa do meu primo também morreu dentro de casa, outro que se matou. E, com tudo isso, o Senhor tem nos guardado. E, como eu sempre falo, não somos melhor em nada e nem melhor do que ninguém, entendeu? Mas ao invés da gente murmurar, a gente agradece que o Senhor tem provido em todas as áreas, em todas as partes. Eu acredito que na caminhada com Cristo é isso. É luta, é dificuldade. Muitas vezes a gente quer largar tudo de mão, joga tudo pro alto. Mas mesmo assim o Espírito Santo quietinho dentro de nós, o Senhor vem e fala, eu tô aí dentro, eu tô quieto porque você não tá deixando eu trabalhar. Mesmo no silêncio do Espírito Santo, Deus vem e nos abre os olhos e destapa os nossos ouvidos e faz crer que sem Ele, nada é possível. Mas no demais, glorifico a Deus, estamos aí na caminhada, lutando dia a dia para deixar tudo certo e seguir com Cristo aí. Ok, anotei aqui. Então nós vamos orar. Diogo, gostaria que você estivesse orando nesse momento, você e a Alice aí que estão aí, né, pessoal? Essa é a Alice, tá? Para vocês que ainda não tiveram a oportunidade, essa moça bonita aí, né? O Diogo é mais um daqueles que comprou uma espingarda, uma faca, uma metralhadora, mandou instalar sistema de segurança, cerca elétrica, igual o Flávio, né? Igual o Enoque, mas a Ciele, cada um estão aí se prevenindo de uma forma, né? Mas tá certo, meus irmãos. Então eu vou pedir o Diogo que esteja orando e logo em seguida o Flávio está com a palavra. Vamos verificar, saiu aqui. Peraí. Não. Peraí. Gente, eu tô entrando e saindo porque meu celular tá travando, mas eu não desisto. Eu não desisto. Esforça-te, tem bom ânimo. Seja perseverante, minha irmã. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, Pai, porque somos falhos, não somos merecedores da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu amor, mas mesmo assim o Senhor nos dá de graça, Pai. Mesmo assim o Senhor nos concede, ó Deus, o privilégio de sermos amados pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nesse momento eu te peço, Pai, todas as pessoas, ó Deus, você vai de culpa, todas as pessoas que são citadas hoje, questionadas, que estão com alguma dificuldade, que estão com alguma enfermidade, Pai, que o Senhor possa, ó Deus, fazer a Tua vontade sobre a vida delas, Pai. Deus, que o Senhor possa continuar, ó Deus, nos dando sabedoria, abrindo, ó Pai, as nossas, nos dando entendimento, para que nós possamos, ó Deus, tomar as melhores decisões, para que nós possamos agir da forma mais adequada, Deus, em cada situação, Pai. Que a gente possa, Deus, de alguma forma, trazer uma palavra de conforto, trazer uma palavra de acalanto, Deus, para as pessoas que
estão passando por uma dificuldade emocional, ó Pai, por conta de todo esse cenário que vem acontecendo, ó Pai, no mundo, pessoas que não têm de onde tirar um alimento, pessoas que não têm condições de sustentar os seus filhos, pessoas que estão sem trabalhar, pessoas que estão enfermas, ó Pai. O nosso mundo está doente, ó Deus, e precisamos fazer diferença nele. Que o Senhor possa, ó Pai, nos ajudar, ó Deus, a fazer, ó Deus, essa diferença. E de pouco em pouco, ó Pai, as coisas vão se ajustando e a diferença vão sendo estabelecida na vida das pessoas, ó Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, ó Deus, toma a vida do Flávio nas tuas mãos. Ó Deus, que eu só possa usá-lo como instrumento para que possa abençoar as nossas vidas. Que através dessa palavra, Deus, só possa alcançar os nossos corações e que possa ser também, ó Deus, disseminada para outras pessoas, ó Pai, do nosso convívio, ao nosso redor, ó Pai. No nome de Jesus, ó Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor continue sempre, ó Deus, conosco, Pai. Que a gente possa perceber o teu amor através, ó Deus, através das pessoas, através, ó Pai, de todas as coisas que vêm nos acontecendo de bom, ó Pai, até mesmo, ó Deus, coisas que não são boas, ó Pai, mas que contribuem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, que a gente possa, ó Pai, notar e perceber o seu cuidado, o seu amor sobre as nossas vidas, ó Deus. Porque sabemos que tudo, ó Pai, coopera para o nosso bem, coopera para o bem daqueles que amam a Ti. Então, tenho certeza, Deus, em todas as dificuldades, em todas as alegrias, em todos os momentos, o Senhor está conosco, ó Pai, nos fazendo, ó Deus, aprender algo de bom. Em nome de Jesus, ó Deus, é que eu te peço nesse momento. Amém. Amém. Aí, Flávio, a palavra está com você. Pessoal, se vocês quiserem deixar os seus microfones desligados, eu acredito que fica melhor, viu? Como diz o Diogo, roubando aqui o vocabulário alheio, Ti. Reverbera menos. Olha! Tá com você, Flávio. Muito chique, muito técnico esse vocabulário aí. Amém, amém. Chiquérrimo, chique no último. Amém, amém. Bom, gente, eu quero continuar dentro do raciocínio do último domingo, onde a gente falou sobre Deus ter uma responsabilidade para nós e envolver a gente num projeto maior, num projeto macro, usar os nossos projetos pessoais que Ele tem para nós. Ele tem um projeto individual para cada um, Ele tem um propósito individual, mas dentro desse propósito individual que Ele tem, dentro desses objetivos que Ele tem para nós, Ele quer que a gente alcance algo maior, quer que a gente trabalhe junto para que uma coisa maior aconteça. E eu quero compartilhar com vocês o texto que está lá em 1 Coríntios 12, lá no finalzinho do capítulo. A gente vai ler a partir do 27 e depois a gente já vai juntar com 1 Coríntios 13. A gente vai fazer vai fazer um link aí entre os dois capítulos. 1 Coríntios 12, a partir do 27. E aí depois a gente já junta com 1 Coríntios 13. O meu áudio tá chegando legal para todo mundo aí? A altura tá boa? Tá legal? Porque eu tô usando um presente que a minha esposa ganhou aqui, Diogo, ó. Jaqueline ganhou um presente e eu tô usando o presente dela. Todos encontraram? Vamos ler então? Então vamos ler. 1 Coríntios 12, a partir do 27, diz assim: Ora, vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam em diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres?
Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em língua? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Agora a gente já está no 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Vamos fazer uma oração. Deus, eu quero agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, pelo acesso à Tua Palavra, Deus. Em primeiro lugar, pelo acesso abundante à Tua Palavra. Por não sermos perseguidos onde nós vivemos, por nós termos livre acesso e condições de lermos aonde nós quisermos, com quem nós quisermos, a quantidade que nós quisermos. Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque em alguns lugares pessoas são mortas apenas pelo fato de carregar a Bíblia com elas. Obrigado, Deus, pelo acesso que nós temos. Muito obrigado. E Deus, eu quero te pedir, Senhor, pela tua misericórdia, que o Senhor nos conduza a partir de agora nessa reflexão, nos dando discernimento, Pai, nos dando condições de entender o que é a tua palavra, o que o Senhor está querendo dizer realmente para nós. E que essa palavra possa abençoar as nossas vidas, Deus, começando pela minha e depois pelos meus irmãos. Obrigado, Deus, mais uma vez, por tudo que o Senhor é, que o Senhor significa em nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Bom, irmãos, a gente vê Paulo aqui conversando com a igreja de Coríntios, e a gente, para quem já estudou um pouco o livro de Coríntios, ou já ouviu falar sobre o livro de Coríntios, sabe que essa igreja era uma igreja que tinha abundância, era uma igreja muito, muito farta de muita coisa. Era uma igreja estrategicamente localizada, ela era uma cidade portuária, era um local rico, um local de grandes negócios. Então as pessoas que frequentavam ali, muitas pessoas que frequentavam ali, eram pessoas que tinham boas condições financeiras, eram pessoas que eram muito bem resolvidas financeiramente, economicamente. E não só isso, não só em relação às condições financeiras da igreja, mas era uma igreja que também tinha muitos dons, era uma igreja que era rica em dons. Mas ela não era só rica em recursos financeiros e rica em dons, ela também era rica em confusão, rica em problemas, rica em problemas entre os irmãos, né? Então Paulo, ele precisou ter conversas seríssimas com essa igreja, precisou dar algumas orientações duras para essa igreja, precisou realmente chamar essa igreja para perto e bater um papo bem sério com ela em momentos importantes. E falando com essa igreja, eu vejo que, de certa forma, fala com a gente também. De alguma forma, fala com a gente. Porque Paulo está dando uma orientação para eles ali, dizendo para eles o seguinte: olha, uma igreja ela precisa ter muitos dons, ela precisa que os dons apareçam. Uma igreja saudável é aquela igreja que os dons se manifestam. Então, Deus está manifestando ali a vontade dele através das pessoas, e para que essa vontade de Deus se manifeste, os dons precisam florescer, os dons precisam aparecer ali. E uma igreja que pode contar com vários dons é uma igreja abençoada por Deus. E hora e outra eu vejo por aí alguém falando assim: olha, conhece aquela igreja lá? Eu falo assim: eu conheço, já ouvi falar daquela igreja assim. Aquela igreja ali, ela é muito boa em louvor, é uma igreja muito forte em louvor, né? Ela é muito forte na música, né? Uma igreja forte em louvor, a pessoa fala. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que o louvor ali é o carro-chefe da igreja. Então, se você pensar ali, os investimentos maiores vão para a música, para o som. Então, muita gente ali aprende a tocar, eles criam estruturas para que pessoas se desenvolvam na música. E você pergunta assim: e as outras áreas da igreja, né? Como é que ficam as outras áreas da igreja? E aí, se você for analisar a fundo, algumas outras áreas não são tão bem cuidadas, ou às vezes nem existem direito. Porque o forte daquela igreja é a música, o forte daquela igreja é o louvor. Ou alguma igreja em que o forte dela é o social. O
forte daquela igreja ali é cuidar de gente, é fazer o serviço social. Se você entrar naquela igreja, você vai perceber na hora que você entrar que aquela igreja realmente está preocupada em servir e atender as necessidades das pessoas, sendo crentes ou não. É uma igreja que está preocupada em servir a necessidade das pessoas. Legal. E como é que ficam as outras áreas? Como é que ficam, por exemplo, o ensino da palavra? Aí você vai bater um papo, se você bate um papo com as pessoas que frequentam aquela igreja, você percebe que não existe uma estrutura montada ali para que a Bíblia seja ensinada, para que elas possam crescer realmente em graça e conhecimento da palavra. Porque a gente sabe que no momento difícil da nossa vida, o que faz diferença realmente é a gente ter certeza do que Deus está falando para a gente e do que Deus quer para a gente. Em momentos difíceis, a gente pode até escutar a opinião de um, de outro, mas o que faz diferença de verdade é a gente saber realmente o que Deus quer dizer para nós através da palavra dele. É isso que faz diferença. É a gente ter certeza de que aquilo que está chegando para nós como sendo vontade de Deus é de verdade a vontade de Deus, porque está escrito ali, foi interpretado da maneira correta. Então, quer dizer, uma igreja que é muito forte na música, muito forte no trabalho social, é muito forte no teatro, no evangelismo, né? Tem igrejas que são muito fortes no evangelismo, mas que não busca um equilíbrio nas outras áreas, acaba se tornando uma igreja capenga e os membros, de alguma forma, acabam crescendo de forma deficiente, né? Eles acabam crescendo de forma incompleta. A gente lembra aqui de uma analogia de Paulo falando sobre dar leitinho primeiramente e depois entrar com comida sólida. E aí? E pessoas que são alimentadas com leitinho a vida toda porque aquele local não tem condições de oferecer uma comida sólida. Nunca ofereceu porque nunca se preocupou com isso. Ou uma igreja da melhor comida, do melhor alimento, com as melhores propriedades vitamínicas e tem proteína e tem tudo mais. Porém, não tem cuidado, não cuida. Né? É assim, é um local que você tem que ir até lá para poder receber um alimento, né? Mas enquanto você, ser humano, que tem necessidades, que precisa de atenção, que precisa de cuidado, aconselhamento, você não tem, você é abandonado, você é largado, porque é uma igreja muito boa no ensino, é muito boa na ministração da palavra, mas falta um pouco de cuidado, falta um pouco de proximidade. Então dá para a gente perceber que uma igreja onde os dons não são manifestados, ela acaba se tornando uma igreja incompleta, ela acaba se tornando uma igreja onde as pessoas não conseguem receber dali o necessário, o imprescindível. Então a gente vê através desse texto de Coríntios 12, principalmente aqui o trecho do 29 e do 30, que eu vou reler com vocês aqui, onde diz assim, ó: são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos dons de realizar milagres, têm todos dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Então ele está questionando aqui, por acaso todos fazem uma coisa só? Paulo questionando, claro que não, né? É uma pergunta retórica, é claro que não. Então não pode todos fazerem uma coisa só. Uma igreja onde a maioria se preocupa com uma coisa só é uma igreja que fica defasada, e as pessoas ficam defasadas porque, afinal de contas, a igreja são as pessoas. A igreja não é o prédio, a igreja não é o templo, a igreja são as pessoas. Então há uma necessidade urgente de se desenvolver, de se ver nascer e brotar os dons nas igrejas. Pensando, é lógico que a gente tem que pensar primeiramente local, a gente não pode querer pensar em nível universal, porque a gente não tem condições para isso, a gente tem que pensar primeiramente no nosso local aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para dentro da nossa igreja e verificar se a nossa igreja é uma igreja onde os dons estão se manifestando, é uma igreja onde se manifestam os diversos dons, onde a gente tem um equilíbrio entre esses dons, onde a gente tem um equilíbrio entre tudo isso que tem que ser oferecido para uma pessoa. Ou é uma igreja que nesse momento oferece mais uma coisa do que outra? Será que a gente está precisando realmente mudar alguma coisa nessa realidade? Alguma coisa está precisando ser mudada? E digo mais, nesse momento de pandemia, gente, nós temos um agravante. O agravante é que a nossa igreja hoje, ela é uma igreja, assim como muitas igrejas, a maioria das igrejas, ela é fundamentalmente virtual hoje. Hoje ela é quase que exclusivamente virtual. É uma igreja de pessoas que se reúnem à distância. É uma igreja de pessoas que quase não se veem, que quase não
não se abraçam, quase não se conversam pessoalmente. É uma igreja de pessoas que praticam isso que a gente está vendo aqui, a transmissão do culto, e isso dificulta um pouco mais. Isso dificulta um pouco mais você estar perto, porque quando você está perto, alguém deixa soltar alguma coisa, você percebe alguma coisa que está acontecendo com a pessoa ali, você consegue ver melhor as manifestações, e quando a igreja chega nesse estágio que está agora, de igreja virtual, uma boa parte dos serviços, das atividades que são ministradas no dia a dia, deixam de ser ministradas. Então vamos olhar para a nossa igreja, por exemplo, e vamos ver quantas coisas precisaram deixar de ser feitas por conta da pandemia. Então hoje se resume a quê? Se resume ao encontro de oração e se resume ao culto, à transmissão do culto. Mas não adianta, a igreja continua viva, a igreja continua acontecendo, as pessoas estão em casa, mas elas continuam acontecendo. Então ainda há necessidade de que os dons aconteçam. Não é um momento de congelamento em que não há necessidade, não existe um lockdown nesse momento, um lockdown espiritual em que a gente não tem que se preocupar com os dons. Nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa ver os dons brotarem nas pessoas, os dons fluírem, as coisas acontecerem, para que pessoas possam ser atendidas. E como que a gente faz, uma vez que a gente olha para a igreja e percebe que há uma falta, há uma escassez de dons, que apenas algumas áreas estão funcionando muito bem ou mais ou menos? Como é que a gente faz? Aí a gente apela aqui para o versículo 31 de Coríntios 12, que diz assim: entretanto, buscai com dedicação os melhores dons. A gente faz isso. A gente faz o que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios fazer. E o que são os melhores dons? Os melhores dons são aqueles que são necessários. Esses são os melhores dons. Melhor, a palavra melhor é uma palavra que traz para a gente a ideia de algo que se destaca mais, né? Essa é a ideia da palavra melhor para nós, a maioria das vezes, né? Isso aqui é melhor do que aquele, então se destaca mais, então tem mais valor, então tem mais, de alguma forma, tem mais, aquilo traz mais status, mas não é isso que ele está dizendo aqui. Os melhores dons aqui são os dons que são necessários, são aqueles que se fazem necessários. E a gente ora para que os dons apareçam, para que pessoas apareçam com esses dons? Também. Mas eu entendo aqui, eu tenho uma percepção desse texto, que ele está dizendo o seguinte: meus irmãos, orem, busquem com dedicação. Ele não está dizendo assim, procurem com dedicação nos outros, né? Busquem. O buscar que eu entendo aqui é chama a responsabilidade para si. Chama a responsabilidade para si, porque coloque-se diante de Deus como alguém que quer servir, que percebe que há carências. Se você percebe que há uma carência, isso já pode ser um indício de que Deus está mostrando para você que de repente você pode ser usado naquilo. Isso já pode ser um bom caminho, isso daí. Então se você consegue perceber que há defasagens, que há deficiências, por que não então você se colocar à disposição? Poxa, mas a vida toda eu fiz outra coisa, a vida toda eu fui no ministério infantil, a vida toda eu fui do som, a vida toda eu fui do louvor, a vida toda... Mas busque com dedicação os melhores dons, busque, se coloque à disposição. Não existe nenhuma regra em nenhum lugar que diga que a gente tenha que ter um dom, que a gente tenha que fazer uma coisa, que a gente tenha que trabalhar com uma atividade. O que Paulo está dizendo aqui é que a gente tem que buscar os melhores dons para que esse equilíbrio aconteça. Bom, existe uma regra que a gente estuda na qualidade, e que diz que é a regra de Pareto, né? Que diz que 80% das coisas acontece graças a 20% das coisas. Ou seria mais ou menos assim, a regra do 80-20, né? Então seria mais ou menos assim. 80% do trabalho é feito por 20% das pessoas. Então 20% dos problemas é responsável por 80% dos estragos que acontecem. Mais ou menos isso. Então a proporção sempre vai ser essa. Infelizmente, claro que não é uma regra, principalmente dentro da igreja, mas sempre vai existir uma proporção em que poucos fazem a maior parte. Alguns deixam de fazer, isso é verdade, mas sempre tem alguns poucos que acabam tendo que fazer. Então que seja você, que seja eu, que a gente se coloque à disposição de Deus e peça para que Deus nos abençoe, nos desenvolva, nos dê esses dons tão necessários para que as coisas aconteçam. Então, por que não, ao invés da gente apenas
orar pedindo para que Deus envie os dons, por que não começar a orar pedindo para que Deus nos conceda o dom, nos conceda os dons, para que a gente possa fazer parte da solução do problema, para que a gente possa ir para cima e ser um agente de solução. E pensando aqui nessa questão do trabalho, pensando aqui agora numa questão em que a igreja é uma igreja que busca os dons, é uma igreja que está preocupada de verdade, que tem essa consciência, e que as pessoas ali elas se esforçam para que haja um equilíbrio. Aí eu vou para o finalzinho do versículo 31, que vai dizer assim, ó: passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Então, primeiro Paulo está falando sobre a importância dos dons. Se você ler o capítulo 12 de Coríntios todinho, ele vai começar falando sobre isso, ele vai começar falando sobre justamente sobre servir, justamente sobre os dons. Eu peguei o final do capítulo aqui para a gente poder trabalhar, mas você pode ler o capítulo inteiro depois que vai ficar mais claro isso para você. Então ele passa um tempo todo aqui falando sobre os dons, sobre o trabalho, sobre o serviço. E aí no finalzinho desse capítulo aqui ele vai falar assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí entra o texto de Coríntios. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, que já foi citado por ele no capítulo 12. Se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, todos os conhecimentos, e tenha a fé capaz de mover montanha, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Então, o que adianta uma igreja rica em dons, pessoas trabalhando, pessoas atendendo às necessidades, se isso não tiver, em primeiro lugar, sendo guiado pelo amor? E a gente sabe que o amor aqui não é um sentimento, o amor realmente é uma manifestação, o amor aqui é uma atitude. O amor aqui não é apenas uma simples empatia em que você olha para alguém e fala assim: ah, eu me compadeço daquela pessoa. Mas o amor realmente é a disposição de você andar junto com a pessoa, estar no lugar dela e quem sabe trocar de lugar com ela, dependendo da necessidade. Então, eu acho muito interessante ele falar no capítulo 12 sobre toda essa importância dos dons e dos serviços, de desenvolver tudo isso, mas começar o capítulo 13 citando o que ele falou e dizendo que tudo isso não vai valer de nada se o amor não vier em primeiro lugar. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então o que Jesus quer que a gente faça é que a gente brilhe para que as pessoas possam enxergá-lo quando essa luz brilhar. Só que não tem, gente, uma forma mais prática de uma igreja, da igreja que nós conhecemos hoje, brilhar e mostrar Cristo para as pessoas, a não ser através do serviço prestado a essas pessoas. Uma igreja que se reúne todo dia, veja bem, todo dia para prestar o culto, né? Esse é um termo que a gente gosta de usar bastante. Se reúne todos os dias para prestar o culto. O pessoal entra e sai, todos os dias. Entra e sai. O máximo que a gente vai ver é pessoas... O máximo que a gente vai ter como resultado são pessoas olhando para essa igreja e dizendo assim: nossa, aquele povo ali tem fé, né? Poxa vida, aquele povo é um povo que tem bastante fé. É um povo que entra e sai todos os dias. Você vê a igreja aberta todos os dias. Agora, a partir do momento que aquela igreja é uma igreja que sai do templo, ou que dentro do templo manifesta, através da manifestação dos dons, consegue mostrar para as pessoas quem Cristo é, aí as pessoas vão olhar e falar assim: tem alguma coisa diferente naquele local ali. Realmente tem coisa diferente ali. Tem coisa diferente. E as pessoas vão acabar identificando Cristo em algum momento ali, com certeza. Então não adianta a gente querer se preocupar com dons sem se preocupar com amor. E a gente também não adianta achar que apenas tendo amor pelas pessoas, sem praticar os nossos dons, a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Então é uma coisa que depende da outra. Nós temos que realmente pedir para que Deus nos dê o dom, nos dê os melhores dons. Só que a gente precisa se colocar à disposição. Você já imaginou, de repente, você que trabalhou a vida toda no Ministério Infantil, de repente começar a trabalhar na ação social da igreja? Já imaginou você, de repente, trabalhando
alguma coisa relacionada a evangelismo direto, alguma coisa que você nunca imaginou trabalhando, isso pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Eu entendo que isso pode acontecer, contanto que você se coloque à disposição. Eu acho que a chave de tudo é se colocar à disposição. É pedir para que Deus realmente conceda o melhor dom. E tenha consciência de que nada vai adiantar você ter os dons se o amor não vier em primeiro lugar. Não adianta nada a gente ir para a igreja e prestar um serviço de excelência lá dentro se a gente não consegue de verdade olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. Manifestar por essas pessoas o amor que Cristo manifestou, o amor ágape, né? O amor sacrificial. Então uma coisa precisa caminhar com a outra, uma coisa precisa estar junto com a outra. Jesus, ele nos deu vários exemplos de amor. Jesus, ele abraçou um leproso, uma pessoa que não podia ser nem tocada. Ele abraçou. Jesus, ele conversou com uma samaritana, uma pessoa que não podia chegar perto de judeu porque eles não se davam, era gente de menor classe. O judeu não se dava com o samaritano. Ele foi lá e conversou com uma mulher. Não sei se vocês sabiam, mas diz que o judeu ele agradece todos os dias por não ter nascido cachorro, por não ter nascido samaritano e por não ter nascido mulher. Para vocês verem a importância que se dava para a mulher naquele tempo. Jesus conversou com uma mulher samaritana, uma mulher ainda samaritana. Então Jesus quebrou todos os padrões que existiam naquela época para demonstrar amor e para deixar para a gente exemplos do que é amor. Então vamos pedir para Deus sim os melhores dons, vamos trabalhar a obra, vamos colocar nossa mão no arado sem olhar para trás, vamos colocar a mão no arado e seguir em frente, mas vamos colocar em prática o amor, vamos colocar em prática o amor para que tudo isso faça sentido, para que realmente a gente entenda que a gente está fazendo o que Deus quer que a gente faça. Serviço sem amor não é a Igreja de Cristo. Pode ser uma ONG, uma instituição, pode ser... E olha que às vezes, dependendo da ONG, tem mais amor ali envolvido do que algumas igrejas, dependendo da situação. Hein? Então, serviço sem amor não adianta. É apenas o terceiro setor. É apenas estar inserido no terceiro setor. Só isso, mais nada. Não é estar representando Cristo, não é carregar a bandeira de Cristo. Então vamos sempre pedir para que Deus nos surpreenda, nos dando os dons que Ele pode nos dar para que a gente possa fazer parte desse processo todo, demonstrando amor pelas pessoas. Só que a gente tem que buscar, a gente tem que fazer a coisa acontecer, é proativo. A gente tem que partir para cima. Não adianta a gente esperar acordar com aquilo. A gente não vai acordar capacitado. A gente vai se capacitar à medida que a gente vai praticando. Existe uma prática. Então, quantas pessoas eu vi se desenvolvendo, por exemplo... Eu vou falar das áreas que eu estive bem próximo durante um tempo, como, por exemplo, a música. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, aqui na CBP, em 2002, final de 2002, eu achava que eu tinha que ir para música. Eu achava que o meu trabalho tinha que ser na música. Mas por quê? Porque em casa todo mundo toca violão, eu toco violão desde os 12 anos de idade. Mas eu toco porque eu gosto. Nunca estudei, nunca tive interesse de verdade em me aprimorar. É isso, é um hobby. Mas eu achava que eu não tinha entendimento, eu achava que eu tinha que ir para música, eu achava que era isso. Depois de um tempo na música, eu comecei a perceber pessoas como o Diogo, que não sabiam nem tocar o violão e começaram a aprender no período que eu estava ali e que começaram a se desenvolver de uma forma incrível. Como o Eli também, que começou a aprender naquela época. Várias pessoas que começaram a aprender e começaram a se desenvolver e foram muito, muito além do que eu estava naquele momento, já tocando violão há tantos anos já. E aí eu consegui enxergar que aquilo ali era a ação de Deus, que aquilo ali era um dom dado por Deus sendo desenvolvido. Mas pergunta para o Diogo ou para o Eli quantas horas por dia eles treinavam. Quantas horas por dia eles praticavam para poder chegar no nível que eles chegaram, inclusive no nível de hoje. Então a gente tem que pedir, a gente tem que realmente nos colocar à disposição, pedir e praticar. Praticar e entender que o amor é a base de tudo isso. É isso, meus irmãos, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Amém. E muito obrigado por se dedicar a compartilhar essa palavra tão rica, tão produtiva, tão abençoadora. Ainda mais a nossa igreja, que é uma igreja que eu sempre digo e repito para quem quiser saber, a nossa igreja ela tem um potencial muito grande. Ela tem muitas pessoas que se dispõem a fazer o trabalho. Eu não sei aonde nós estamos errando, mas eu vou deixar essa parte para que Deus esteja cuidando de cada um, de acordo com a capacitação que Deus tem dado a cada um. Deus continue abençoando a sua vida e obrigado a cada um de vocês que se dispuseram a estar acompanhando esse nosso encontro de oração hoje. Quero reforçar o convite para terça-feira, a Jaque, não a Jaqueline do Flávio, mas a Jaque do Tan, vai estar trazendo uma palavra na próxima terça-feira. E domingo, eu gostaria de perguntar para vocês, alguém por acaso aqui quer estender o horário para a gente começar às 9h30? Se disserem que sim, a gente passa a começar às 9h30. E o pastor Josué dizia que eu tinha problema de insônia, porque eu levanto cedo, porque eu levanto, vou orar, vou ler a Bíblia, eu já dou sequência. Mas se por acaso vocês acharem que às 9h30 tá bom, a gente muda para as 9h30. O que você me diz? Bom, por mim mantém 9 horas. Israel. Apesar de sempre chegar atrasada como sempre, mas por ser domingo, um dia muito curto, por mim às 9 tá tranquilo, não precisa... Eu percebi uma indireta aí dessa irmã pra mim aí. Oi, gente! Só porque você tá atrasado, dormiu demais. Aquela chuvinha lá mexeu com meus neurônios. Meu, quando eu acordei... Mas você acha que você não já havia sido citado? Você já foi citado aqui já. É? Tá. É lógico. É que hoje ela tá com a cara bonitinha, né? Outro dia ela veio até com uma maquiagem nos olhos ainda. Olha a cara da figura. Viu? Da maneira que eu estou fazendo azul, eu apareço pra vocês. Voltando aqui ao assunto do horário, eu e a Stephanie, a gente prefere às 9, né? Porque dia e eu acho que quanto mais cedo, acho que melhor pra gente poder aproveitar mais o dia, conseguir desenrolar as coisas. Então acho que às 9 acho que é melhor. Seria ótimo se fosse 8h30, né? Mas às 9 acho que tá no meio termo aí para todo mundo conseguir descansar um pouco mais. Mas assim, enfim, se a maioria quiser mudar também não tem problema, a gente dá um jeito, né? Não, acredito que às 9 para mim tá ótimo, então continuamos às 9. Vamos ver quem nós convidaremos para trazer a mensagem domingo, no próximo domingo. Vamos orar, pedir a Deus sabedoria. Ok? Bom, o Flávio vai trazer aí uma canção e depois a gente vai estar orando e encerrando. Você quer ver? Olha lá, tá se vendo lá? Olha o Israel lá. Quer se ver? Café xixi. Sonda-me, Senhor, me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Deixa que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sopra-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém, amém. Israel, tá acordado aí, Israel? Tô sim, tô sim. Agarrou aí essa moça aí do seu lado, né? Quase cochila. Não deixa não, Marcelina. Isso é exploração, viu? Você ora encerrando, Israel, pra gente? Primeiramente, obrigado a cada um de vocês, ó. Tem um menino aqui, ó, quer dizer oi pra vocês, ó. Agradecer a cada um de vocês aí por a presença, que Deus abençoe. E vamos continuar esse nosso encontro. Terça-feira tem de novo e domingo de novo, ok? Israel, ora encerrando. Às 9, hein, Ti? Senhor Deus, queremos te agradecer por esse momento, Pai. Um momento que a gente inicia o dia falando da Tua palavra, agradecendo toda a Tua bondade e toda a Tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai. Diante de tantas lutas, tantas dificuldades desses anos atípicos, Senhor, diante de tantas mortes, Senhor, vemos a Tua glória, vemos a Tua bondade e a Tua misericórdia. Vemos bebês lindos, ó Pai, que têm nascido em famílias, que têm alegrado não só as famílias que têm nascido, mas as nossas vidas também, Senhor. Porque ficamos tão felizes, Senhor, com essas crianças que têm nascido para alegrar as nossas vidas, ó Pai. Agradecemos por esses bebês maravilhosos, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, para que, pela felicidade que traz a vida de cada um de nós. Agradecemos, ó Pai, por cada irmão que se coloca à disposição de orar pelo próximo, de ajudar o próximo.
Agradecemos, Senhor, porque sem a Tua presença não somos nada. Sem a Tua presença, Senhor, a nossa felicidade, ela some, ela desaparece. Pai, nos colocamos diante a Ti, como o irmão Flávio falou, assim, nos mostra e nos encaminha, Senhor, a fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade é a melhor para a gente, Pai. Diante de tudo que aconteça, Senhor, eu venho pedir pelo nosso país, Senhor, indiferente de religião, indiferente, Senhor, de política, indiferente de tudo. Queremos pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor tome conta do nosso país. O Senhor cuide em toda a área do nosso país, Senhor. Na saúde, na educação, na segurança, em tudo, Senhor. E que aquilo que tiver que ser removido, seja removido. Aquilo que tiver que ser acrescentado, seja acrescentado. Mas não conforme a nossa vontade, porque não sabemos o que é melhor para a gente, ó Pai. Toda a história de nossas vidas, as histórias da Bíblia, vemos que não sabemos o que é melhor para a gente, mas o Senhor sabe. Então, cuida de nossas vidas, como também cuida do nosso país, conforme a Tua vontade e não a nossa. Eu te agradeço. E eu te agradeço por esse pastor que está chegando. Que ele venha, Senhor, fazer a Tua vontade também. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Obrigado. Terça-feira nos encontramos no mesmo bate-canal. Deus abençoe a todos. Povo, Deus abençoe. Bom domingo. Até a noite para quem quiser. Estarei lá em nome de Jesus. Isso é contigo aí, viu, tia? Esse menino fazendo esse gesto é contigo, não é comigo não, viu? É comigo mesmo. Mas se rola aqui, hein? Vigia, hein, mano? Beijo, meu povo. Tchau. 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 Agora sim, podemos. Pessoal, na hora do louvor, se você quiser deixar o seu microfonezinho desligado, fica melhor, que aí você pode cantar, interagir com a música.